Palavrão no ar, tudo bem com vocês, gente? Hoje converso com vocês sobre Na Praia, do Ian McEwan. Grande nome, grande romancista inglês, um dos caras que eu mais gosto da literatura contemporânea, e esse é o livro que eu mais gosto dele. Eu sei que tem outros livros como Reparação, que são mais famosos e todo mundo fala, e são grandes, né, grandes obras, mas eu tenho uma predileção, tenho um carinho muito grande pelo Na Praia, que vai contar a história de um casal, a Florence, certo? E o Edward. Mas daqui a pouco a gente entra nessa história. Antes eu vou ler um trechinho aqui e depois a vinheta. Como eles se conheceram e por que esses dois amantes numa idade moderna eram tão tímidos e inocentes, achavam-se demasiado sofisticados para acreditar no destino. Mas, ainda assim, para eles permanecia como um paradoxo que um encontro tão importante pudesse ter sido acidental e dependesse de uma centena de pequenos eventos e escolhas. É sobre esse encontro de dois seres humaninhos nos anos 60 que a gente conversa depois do bip e também depois de você clicar aqui embaixo no sininho e curtir o nosso Instagram. Valeu, galera! A primeira cena desse romance do Ian McEwan, Na Praia, apresenta pra gente esse casal Edward e Florence. Aquele que eu adiantei naquele trecho que li para vocês aqui, está pensando em como um amor os arrebatou, uma paixão fulminante os arrebatou. E penso também como não se encontraram antes, qual a probabilidade de eles não se encontrarem antes. E será que isso é obra do destino, do acaso? Eles estão pensando nisso. Bem, a gente começa, sem ter essa ideia, sem ter essa noção do que aconteceu com eles antes, mas a gente sabe o que está acontecendo naquele momento. E naquele momento esse casal está numa enrascada quase que meio que teatral, num desconforto total. Eles se encontram no dia da noite de núpcias deles e vão ter que ver o que vai acontecer. Vamos ter que transar, vai ter que rolar esse lance aí, e toda uma norma social, uma etiqueta social está pesando muito em cima dele e em cima dela. Eles estão jantando, ele faz de conta, e o narrador é muito interessante porque o narrador fica indo para a cabeça dele e depois para a cabeça dela. Então a gente fica sabendo o que eles estão pensando, e os dois estão muito aflitos, Ele faz de conta que sabe o que está acontecendo, de como que tudo vai se descortinar, como tudo vai ser, e os próximos passos que ele tem que medir, mas no fundo a gente sabe que ele está inseguro. E ela também, Ela tá assustada, ela não sabe como vai se dar tudo isso, como é que ela vai perder a virgindade, e tá, enfim, naquele momento de estar muito aflita. Esse primeiro capítulo vai mostrando isso, e o final, enfim, eu não vou adiantar aqui, mas não é lá muito apaixonante, Por que acontece? É a história de uma separação, Isso daí você conhece já nas primeiras páginas, porque eles se separaram. E aí o narrador começa a fazer um flashback, começa a contar, como eles de fato se gostavam, Entretanto, vem à tona aqui uma das questões que o Ian McEwan gosta de trabalhar nas suas novelas e romances, que é a história, os costumes, derrotando o ser humano, quando toda esse cabedal, essa quantidade enorme de regras rígidas, etiquetas sociais, toma o espaço da liberdade individual, que se você, pegando e olhando para a obra do McEwan, ele preza muito. Então, como o indivíduo é massacrado pelas normas, etiquetas sociais e costumes. Aqui, no caso, o casamento. Eles não conseguem conversar, eles não conseguem se situar. Um está com vergonha do outro. Eles se gostam muito e não conseguem passar disso. Eles precisam, no sentido social, consumar o fato. Eles têm desejo, eles querem, eles gostam um do outro. Mas por um descompasso ali dos dois, eles acabam ficando um com vergonha do outro e não conseguem superar isso. Bom, tudo isso fica pior quando a gente começa a conhecer a história dos dois. Eles se gostam muito, eles são apaixonados, ela vem de uma família aristocrática e ele de uma família
de professores, uma família mais humilde. Se conhecem, né, dentro do campus universitário, se apaixonam, uma história, né, comum de romances que a gente vê por aí. Entretanto, nesse momento, né, os pais deles participam dentro da Inglaterra de uma tradição aristocrática, de costumes muito rígidos, né, da era vitoriana, e com protocolos muito rígidos sobre virgindade, sobre sexo, sobre tudo isso. E eles eles participam, né, de uma geração que vai romper com isso. Entretanto, eles estão ali nessa virada, né, nessa guinada histórica que é puxado pela França lá, né, na contracultura dos anos 60, da qual a Inglaterra também vai participar. O jazz americano, depois o rock inglês, né, toda a movimentação e a mudança no vestuário, nos cabelos, nos costumes, nas revistas, na televisão, na rádio, vai mudar, e é um momento importante para entender o século XX, essa mudança na contracultura. Bom, o romance é sobre isso, né? É como se o McKean pensasse dois jovens apaixonados naquele momento e falassem: se vocês tivessem se apaixonado um pouquinho depois, se vocês tivessem nascido e se apaixonado 20 anos depois, vocês talvez estivessem juntos, porque vocês lidariam melhor com essas questões, porque essas questões deixariam de ser tão tabu, né, e entrariam na cartilha, na conversa das pessoas. Então, isso era muito profundo, isso era muito difícil, e era interessantíssimo, né? Se a gente pega a Netflix, hoje tem lá um seriado como o Sex Education, né? O século XXI conversa muito mais sobre sexo, sobre relacionamentos, sobre prazer, principalmente prazer feminino. E esse aqui é um livro disso, né? Um livro onde a vergonha superou, né, o amor que os dois tinham. É um livro que vale muito a pena, ó. Né, vou dar as páginas exatas, 128 páginas de um livro muito, mas muito legal, que eu gosto muito, tá? É um livro, apesar do final que eu já adiantei, mas que o narrador adianta na primeira página aqui, do final não lá muito feliz, melancólico, aliás, é um grande livro, tanto no aspecto técnico, narrativo, que o Ian McKean vai costurando pra gente, tanto nas palavras que ele vai levantando sobre o choque geracional, né, a partir dos anos 60, ou seja, o começo do século XX, e o que vem, o que vai se descortinar para após o século XX. Beleza? Então, não deixa de ler, ó, indico fortemente Ian McKean Na Praia. Bom, se você gostou desse livro, já sabe, deixa aqui os seus comentários, deixa o seu joinha, não esquece de nos seguir aqui no YouTube. Também estamos lá no Instagram, onde você fica sabendo as leituras e também as peripécias de Cleusa Secato. Bacana? Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Palavrão. Até semana que vem.